Semana passada a gente falou sobre Cristo sendo o cabeça da igreja. A gente tem falado constantemente nas últimas semanas de sermos uma igreja que busca o reino de Deus, como Ele mesmo nos ensina, e busca trazer o reino de Deus e a cultura do reino entre nós, viver a cultura, viver a igreja que Ele quer que nós sejamos aqui na terra. E é isso através de pessoas que carregam a mensagem da cruz, que carregam a mensagem centrada em Cristo, que a gente ministrou semana passada, que Jesus seja o centro de tudo, que todas as coisas converjam nele, em tudo que ele converge em tudo. Não, tudo nele converge. E ele, Jesus, é o cabeça da igreja. E a gente vai estar continuando ontem daquilo que a gente... Hoje. Meu Deus. A gente vai estar continuando da onde a gente parou semana passada. Na semana passada, eu tinha dado uma pitada falando juntamente, né? Que o crescimento em Cristo, ela vai vir juntamente com todos os santos. É o que diz aqui a palavra. Duas frases me chamaram a atenção nessa passagem específica, quando Paulo mesmo, ao falar com a igreja de Éfeso, o que ele fala? Eu direciono essa carta, eu oro para que, em nome daquele que recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. Sabe, a Bíblia, quando a gente vê a criação, quando a gente pensa na criação do homem, quando a gente pensa na criação do universo, ela foi criada a partir de um relacionamento. Não foi um Deus que teve uma ideia legal, mas foi a Trindade. A Trindade, ela unida, ela deu origem ao universo, e ela deu origem ao homem, e a Trindade unida decidiu que Cristo morreria por nós. O mundo foi criado através disso, de um relacionamento. E tudo que a gente crê, na verdade, como igreja, é que não há vida fora de relacionamentos. E então Paulo chama a própria igreja de Éfeso, e ele inclusive fala da igreja no mundo, da família reunida, de toda a família nos céus e na terra. E quando Deus vem, então, é uma família imensa dos céus e na terra, dos anjos do Senhor, mas também dos santos que vieram antes de nós e dos santos que vivem hoje. Essa família, ele direciona essas orações, porque Deus olha a igreja como família. Como tudo foi criado através de relacionamento, é através de relacionamento que tudo vai ser gerado também. Deus não pensa simplesmente... É óbvio que Deus pensa em cada um de nós individualmente. Mas quando Deus olha igreja e quando Deus pensa crescimento, Ele não pensa simplesmente individualmente. A própria palavra de Deus, aqui Ele diz que nós possamos, versículo 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender. É juntamente com todos, o que eu creio, basicamente, é que não há crescimento sem relacionamento. E tem dois tipos de relacionamentos essenciais em nossa vida cristã. Primeiro, esse relacionamento, eu e Deus. O relacionamento vertical. Esse relacionamento é primordial, o que a gente tem falado desde que a gente começou essa série, é que esse relacionamento com Deus, tudo começa. E que nós somos chamados a um relacionamento íntimo com Ele, e que tudo que a gente faz em ministério, ela vem a partir do nosso ser, e o nosso ser conectado com Deus. O nosso ser em intimidade com Deus. Mas simplesmente isso não adianta. Se isso não for refletido no relacionamento horizontal. E através dessas duas dinâmicas, relacionamento vertical e relacionamento horizontal, junto
de nossos irmãos, que esse crescimento vai ocorrer. Ele fala juntos. E da mesma forma, ele não vê ministério à parte de todo o resto. Apesar de cada um poder ter um ministério, ele não vê ministério à parte do corpo. O ministério que simplesmente ele fala, eu não preciso de igreja. Deus olha do ponto de vista do relacionamento horizontal, do relacionamento vertical, e Ele busca que nós possamos crescer juntos. Então, essa palavra juntos, a gente vai estar ministrando não somente hoje, mas na semana que vem, que eu falei nessa manhã, no culto dessa manhã, no final isso, que não existe cavaleiro solitário, ou um herói solitário no reino de Deus. A gente tem que acabar com essa ideia do heroísmo. Muitas vezes a gente tem a ideia do heroísmo cristão, né? E também não existe esse conceito biblicamente de pessoas que falam, eu só preciso de Deus, mas eu não preciso de mais ninguém. E que, na verdade, essa própria afirmação esconde uma outra coisa. Vocês já viram, eu de manhã também ministrei sobre isso, mas eu ministrei uma palavra, se eu não me engano, no começo desse ano, sobre a luz que há em vocês serem trevas. Fala isso em Mateus. Né? Se os seus olhos forem bons, o corpo inteiro estará bom, mas se os olhos forem ruins, o teu corpo inteiro estará na escuridão também. Mas se a luz que há em vocês é trevas, quão grande são as trevas? É o que diz a palavra. Quando você vê essa palavra, muitas vezes a luz que a gente aparenta ter, pode não ser tão luz. Por exemplo, quando o ministério, quando você pensa ministerialmente, quando o ministério se torna algo que é individualista, que é focado em si mesmo, por mais bonito que pareça, pode ser trevas no final. A gente vê atrás, por exemplo, de afirmações categóricas no Facebook, a gente gosta de pegar frases do Facebook lindas e lançar como indiretas. Por mais que seja bonito, no final é indireta para alguém. Essa luz esconde umas trevas que existem na sua alma. Portanto, Deus olha o corpo. Deus não olha algo separado. E está cheio de passagens bíblicas que falam sobre isso. Portanto, eu queria falar o seguinte. Uma das coisas que você pode relembrar nessa noite. Não há crescimento sem relacionamento. Mas não é só esse relacionamento, mas também esse relacionamento. Amém? A gente tem alguns problemas, e um desses problemas que a gente tem e a gente enfrenta claramente nos dias de hoje é individualismo. Hoje a gente vive numa sociedade individualista. Eu não sei se você concorda, mas mesmo estando em corpo, muitas vezes a gente pensa em termos de mim, de eu próprio. Vide as canções que são compostas, eu mencionei semana passada, mas que muitas das coisas, das ações nossas, é o Deus para mim, o Deus em função de mim, o Deus que me satisfaz, o Deus que precisa suprir todas as minhas necessidades. E isso vem muito da questão individualista. A gente vive, o Ocidente, a cultura ocidental é individualista por si própria, né? A gente vive no mundo, você é importante, né? Você é importante. Semana passada a gente tentou falar, a gente procurou ministrar sobre isso, que o Evangelho não é a respeito de mim, mas o Evangelho é a respeito de Cristo, e Cristo é o centro de tudo. E a gente falou o quê? Que apesar de saber dessa verdade, Jesus me ama, Jesus me aceita, Jesus me quer, eu sou a menina, ou menino, dos olhos, menina dos olhos de Deus. Apesar de eu ser o objeto do amor de Deus,
Ele me transforma, Ele me quer, Ele que me recebe, mas a grande verdade é que, apesar de toda essa verdade de que Deus me ama, e Deus vê cada um como único, você não é o centro do universo. Lembra, semana passada a gente falou sobre isso. Nós não somos o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Ele é o centro de tudo. E aí, isso bate diretamente com a ideia do individualismo que existe hoje. É o meu chamado, é o meu ministério, é a minha vida. E é Deus por mim. Quando a gente vê, um pouco biblicamente, apesar de existirem promessas pessoais às pessoas, porque Deus derrama promessas pessoais, não é? Todo mundo aqui já recebeu alguma palavra pessoal do seu ministério, do seu chamado, do seu destino em Deus. Mas isso não quer dizer que você se torna algo à parte do corpo. Deus não beneficia um em detrimento do outro, mas Deus vê você como uma peça de um todo. Você faz parte de um mosaico inteiro de Deus, chamado Reino de Deus. Você participa desse reino e você tem uma função importantíssima, específica, talvez essencial, mas nós não somos o rei da cocada preta. Ele é o centro, continua sendo o centro. Então, cada função, cada pessoa que desempenha uma função dentro do corpo é importantíssimo. E devemos realmente considerar como importantíssimos cada peça do corpo. E nunca pensar que porque que eu, de repente, me diferencio de outros. Gente, não tem esse negócio de querer se diferenciar um do outro, porque a própria palavra dele diz que para considerar os outros superiores a si mesmo. Se Paulo falou isso, considerar os outros superiores a si mesmo, quer dizer, a gente não precisa pensar que eu sou algo à parte do corpo. Sabe, quando eu penso um pouco sobre isso, da necessidade de a gente nunca tentar fazer algo fora do corpo de Cristo, é a mesma, aquela ideia daquele, acho que você já ouviu, daquelas monte de carvão que queima, quando estão juntos, eles podem levantar uma chama, mas quando estão separados, ela simplesmente apaga. E eu já vi acontecer, e eu posso falar isso porque eu sei que daqui, eu falo sinceramente de coração, eu sei que tem aparecido e vão aparecer, e vai continuar aparecendo ministérios que vão, de repente, crescer bastante. Mas o que eu vi acontecer durante a minha curta caminhada, como liderança na igreja, eu vi ministérios que ao longo do tempo, eles se desconectavam do corpo e perdiam total referência de corpo. E se tornavam tão grandes em si mesmos que simplesmente se perdiam em si mesmos. Quando perde a referência, quando não entendem a importância de um falar a verdade uns para os outros, como diz a palavra. Deixar a mentira, falar a verdade uns para os outros. Sabe, por causa desse individualismo, e por causa de anos e anos em que a igreja tem passado por isso, a igreja tem ficado doente. A gente perdeu, basicamente, a capacidade de se relacionar autenticamente. Então, a gente vem no domingo, onde é muito legal, a gente vê, todo mundo vai sorrir um para o outro. Ninguém está sorrindo, mas todo mundo aqui vai olhar um para o outro, está tudo bem? Está tudo bem, irmão. Tudo beleza. Mas, tem uma pergunta que a gente tem que responder, e que essa pergunta vem lá do Éden, na verdade. Lá no Éden, a palavra de Deus fala que Caim matou Abel. Nenhuma novidade. Até Caim matar Abel, tudo bem. Mas a pergunta seguinte foi interessante. Deus pergunta para Caim o quê? Onde está teu irmão? E Caim responde o quê? Não sei. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sabe, quando eu pensei na resposta de Caim, na verdade, essa resposta
já estava na boca de Adão, por exemplo. Quem comeu? Ela me fez comer. Né? E não foi só ela, a mulher que você fez para mim, me fez comer. Caim joga a responsabilidade e fala assim, não é minha responsabilidade. E se a gente vê nos dias de hoje, cada vez mais, nós nos tornamos irresponsáveis uns pelos outros. Só que Jesus, engraçado, na cruz, ele quebra muitas coisas. E na cruz, lá diante da cruz, estavam diante dele João e a mãe dele, Maria. E quando ele olha para João, ele fala o quê? João, aí está sua mãe. E quando olha para Maria, fala, Maria, aí está seu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, João tomou Maria e ela passou a fazer parte da família dele. O que Jesus fala? Essa é a sua responsabilidade. A responsabilidade como irmãos. Sabe, eu tenho pastoreado essa igreja, particularmente, são 14 anos agora. E eu tenho visto que um dos maiores defeitos, uma das maiores dificuldades nossas, é exatamente nesse ponto. E é por isso que é tão difícil falar sobre esse ponto para mim. Tá? Eu perguntei semana passada, mas de novo eu vou perguntar para ter uma medida de novo, igualzinho o sentimento que eu tive na semana passada e nessa manhã de novo, no culto da manhã. Quantos aqui não são do bairro Levanta a Mão? Uau! Semana passada, aqueles que levantaram, eu perguntei, por que você está aqui então? Né? Tipo isso. A gente não é do bairro, mas a gente falou. Muitos falam que por causa da presença de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da mensagem, por causa da simplicidade, da autenticidade, tudo isso. Mas isso tem gerado algumas coisas entre nós. Sabe o quê? Uma das coisas é a dificuldade de nos relacionarmos. Poxa, só para você ter ideia, os líderes de louvor, do Ministério de Louvor daqui, um mora em Suzano, outro mora em Diadema. Para se relacionarem, eles têm que atravessar a cidade. Terrível, mas eles se relacionam. Para poder ter uma reunião, eles têm que pensar em dirigir, ir e voltar 1, 2 horas a 3 horas. Cara, terrível. Isso tem gerado uma falta de comunhão e isso me preocupa muito. Porque eu falei na reunião de novos membros, um pouco antes do culto aqui, que essa dificuldade a gente tem sentido, de ter comunhão uns com os outros. A segunda coisa que a gente notou aqui, que muitos são oriundos de igrejas em células. Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu vou ficar assustado, eu sei. Né? Mas que, por vários anos, aqui nessa igreja, eu não falo a palavra célula, porque quando eu falo célula, a pessoa quer sair correndo, dá tremor nas pernas, começa a ter uns tiques assim, não é? Porque a gente viveu, de repente, estruturas, você deve abençoar as estruturas, mas alguns ficaram com traumas e não querem nem saber, e por causa dessas feridas, de sistemas, talvez você fale, não quero mais saber disso. Não quero saber de dirigir, nem ser dirigido. Porque é tremendo. Né? Mas outros não querem saber de relacionar porque foram feridos. Porque pessoas vão nos ferir. Sem dúvida. Que nem falei semana passada, eu tenho o potencial de ferir alguém aqui. Você tem o potencial de ferir. Então, é muito melhor eu ficar afastado de relacionamentos. Aí eu tenho a desculpa, eu tenho a distância, então é uma boa desculpa para não me relacionar. Eu tenho um trauma de sistema, uma boa desculpa, e alguém me feriu. Ótima desculpa. Só que isso, gente, por mais que esse pensamento possa ser lógico e justificável, ela não é bíblica. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala para se relacionar.
A Bíblia fala que a gente vai ter desentendimentos. A Bíblia, realmente, ela nos incentiva a nos relacionar. Ela incentiva isso, e isso aqui não é tão fácil. Fora os grupos que já se reúnem, a gente tem alguns grupos que relacionam muito bem, que têm se relacionado, mas sabe, as primeiras semanas são maravilhosas, não é? Na 10ª semana, já tem alguém querendo desganar outro. Desse grupo aqui eu sei, né? Não é assim? Já quis desganar um outro. Eu sei. Hoje eles estavam orando, olhando para o outro, mas tem hora que você quer dar um soco, né? Você quer... Porque não é tão legal. Mas é uma necessidade total disso. E a Bíblia nos ensina como nos relacionar. O problema é que a gente não quer tanto. Mas eu sei, a gente sente agora no ar algo que Deus está querendo fazer entre nós, quebrar entre nós, porque a gente não pode simplesmente se conformar, como diz a palavra. Essa é uma das coisas que a gente não precisa e não pode se conformar com o mundo, porque essa é uma maneira que o mundo resolve as coisas. Sabe, a gente tem falado de cultura, de uma cultura do reino. E se a gente identificou que essa é uma cultura doentia, está na hora de quebrar isso. E trazer, porque você e eu, nós vamos ser confrontados com a cultura do reino. Se a gente está falando que nós queremos Ele como rei, e Ele vai ser o rei, e Ele é o dono, o cabeça da igreja, nós precisamos submeter em todas as coisas aquele que é a cabeça. E se Ele que é a cabeça está falando sobre amar uns aos outros, a gente precisa aprender a amar uns aos outros. É uma coisa, é uma necessidade que a gente tem, se a gente quer crescer em tudo naquele que é o cabeça, é o que diz a palavra. Se você quer conhecer com mais profundidade, largura, conhecer o amor de Cristo, não vai escapar de se relacionar com outro. Ah, mas é só eu e Deus. Não, é balela. Não existe isso de só eu e Deus. Se é só eu e Deus, então vai para os montes ser um monge. Sério. Porque Deus nos ensina, Ele quer que realmente nós sejamos moldados também através dos relacionamentos. E sabe, eu não sei, eu sei que relacionamentos nos feriram, mas eu sei que relacionamentos também podem nos curar. E aqui, eu creio que o que o Senhor fala de crescer juntos é porque Ele sabe que o quanto aquela luz que parece luz pode não ser tão luz assim. Por exemplo, eu falei esse exemplo de manhã, eu pego no pé do Carlão, eu sempre falo isso, né? Todo mundo conhece o Carlão, gente boa. Eu não tenho problema com ele. Então, para me redimir de todas as semanas que eu carreguei ele, né? Hoje eu vou me redimir totalmente. Eu conheço o Carlão desde que eu tenho meus 13, 14 anos. São 30 anos que eu já conheço esse homem. Misericórdia. Eu vi ele se desviar. Eu vi. Eu vi como, né, o cara ficou perdido. Eu não estou carcando ele. Eu vi como ele se desgraçou. Eu vi as histórias dele se drogando, tal, né? Pela graça de Deus ele foi salvo. Mas tem uma coisa, por exemplo, eu vou perguntar uma coisa que isso pode me derrubar ou não, tá? Eu vou ver a temperatura da igreja. Quem me acha humilde, levanta a mão. De boa. Quem não levantou é o quê? Não, estou brincando. Desculpa. Eu não contei. Tem umas 80% das pessoas que falaram isso. Quem me acha simples, levanta a mão. Nossa, você não levantou. Tá ok.
Gente, sabe o que é mais difícil de diferenciar? Não é entre luz e trevas. É entre grande luz e luz um pouquinho menor. Não é mais difícil diferenciar entre o mal e o bom. É mais difícil diferenciar entre o bom e o melhor. Por que eu citei o Carlão? Eu achava que era humilde até me relacionar com o Carlão. Eu achava que eu era simples até me relacionar com o Carlão, até conhecer ele. E aí quando eu vejo ele, eu sei o quão orgulhoso e quão não simples eu sou. Eu precisei dele e Deus usou ele para me mostrar o quanto ainda eu preciso ser transformado. Minha esposa é pura, muito pura, você nem imagina. E minha esposa é obediente. Eu pensei que era pura e obediente. Até conhecer melhor a minha esposa. E eu sei o quanto ela tem coração puro. E aí revela o quão impuro eu sou. E revela o quão desobediente eu sou. Porque se Deus falar para ela, ela vai na hora. Se Deus falar para mim, eu hesito e vou dar um passo para trás. Eu falei, não sei. Ela vai sem pensar, eu vou pensando, dando passinho para trás. O que é isso? Que Deus me expõe através do meu relacionamento. Quando Deus coloca pessoas, quando Deus nos chama a nos relacionar, por mais que todo mundo parece tão bom cristão, tão maravilhoso, eu olho vocês, são maravilhosos, lindos de morrer. Mas começa a se relacionar para você ver o quão podre cada um é, desculpa falar. E o quanto a gente precisa de pessoas para nos mostrar e quanto expostos nós precisamos deixar ser para que Ele nos transforme. Porque uma pessoa que é monge pode até ter uma vida contemplativa e pode até falar, eu amo a Deus, posso ser santo, mas é santo, ele vai ter uma medida da sua santidade quando se relacionar. A nossa santidade vai ser exposta no nosso relacionamento. E aí a gente vê que não é tanto. Aí você vai ver que não é tanto. Aí você vai ver o quanto precisa de Deus e quanto precisa de pessoas. Lembra? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E é por isso que a gente quer incentivar, e a gente vai criar meios para a gente começar a ter células. Não estou brincando. Apaga. Não é isso. Não é células, é pequeno grupo. Não, grupo familiar. Não é isso. Não importa a nomenclatura, o que importa é que a gente precisa estar junto. Como missão, como pessoas que querem crescer juntos, com o objetivo de crescer em tudo naquele que é a cabeça, a gente precisa estar junto. E essa é uma cultura individualista entre nós que precisa ser quebrada, e existe isso sobre essa igreja, e eu sei identificar. Precisa quebrar. Todos aqueles que participam de pequenos grupos sabem disso, o quanto a gente vai ser exposto. Agora, eu acho que se um pequeno grupo reúne por um ano e nada foi exposto, tem algo errado. Não existe a verdade. Porque a gente precisa entrar num ponto onde a nossa vida também vai ser exposta para ser transformada. Aí que existe. Não existe comunhão sem verdade. Não existe libertação se não estiver a exposição da verdade.
Vocês falaram que eu sou humilde e eu vi que eu não era. Mas vocês ainda me acham, porque justamente eu falei isso. E aí eu vou falar para o Carlão, e o Carlão fica bravo com isso, porque ele fala, não, eu não sou. Porque se ele falasse, sim, eu sou humilde, já era. Correto? É verdade, eu sou simples pra caramba. Quem é humilde verdadeiramente nunca admite que é humilde. Que nem aquele cara lá que ganhou medalha de honra ao mérito por humildade e começou a usar e tiraram dele. Pessoal, eu não estou falando para lascar aqueles que falam que não precisam da igreja. Eu entendo que não precisa da igreja em instituição. Talvez você possa falar isso. Mas você precisa sim da igreja pessoas. A gente precisa. A gente precisa para crescer juntos, segundo o cabeça que é Cristo. Precisa. A Bíblia diz, em Eclesiastes, assim como o ferro afia o ferro, um irmão ou um amigo afia o outro. A gente precisa um do outro para afiar, para ser mais sharp, para ser mais afiado. Nós precisamos um dos outros. E aí sim, nosso orgulho vai ser exposto pela humildade do outro. A nossa mesquinhez vai ser exposta pela generosidade e nosso egoísmo vai ser exposto pelo altruísmo e nossa individualidade vai ser exposta pela coletividade. Então nós não saberemos quem nós somos sem a gente estar disposto a nos expor. E nós então não podemos crescer, portanto, sem o corpo. A medida para você saber o quão santo você é, na verdade, é o seu próximo. É o que eu acabei de falar. A gente precisa do próximo para medir a minha espiritualidade. Você já conhece pessoas que são extremamente quentes para burro, mas que em relacionamentos são um desastre? E você acha que Deus quer uma pessoa tão desequilibrada? Você acha que Deus quer um cabeção com um corpinho? Deus não quer isso. Ele quer levar o equilíbrio em todas as nossas áreas. E isso eu dou na aula de liderança. Daqui, provavelmente, eu estou calculando, em 2 anos eu devo dar o curso completo de liderança. Né? Mas quando eu ensino isso em liderança, é onde Deus quer nos levar passo a passo a estar maduros em todas as áreas de nossa vida. Não somente o espiritual, mas também o emocional, o psicológico, o físico, o que seja. Mas Deus quer nos levar a crescer em todas as áreas da nossa vida. E com isso, Deus vai mexer, lembra disso? Deus, se Ele não mexer, Ele vai mexer. Se você ainda é infantil em seus relacionamentos, para você crescer, você precisa também do próximo para crescer. Dessa infantilidade para a maturidade. Pessoal, Deus quer te levar a não somente ser filho imaturo, mas levar a ser um filho maduro, e de um filho maduro, Ele quer que você possa ser um pai. Mas ninguém vai ser pai se não aprendeu a ser filho. E ninguém vai ser pai se não teve filho também. E Deus quer nos levar à maturidade em todas as áreas. E nós, então, precisamos de pessoas. E a Bíblia nos ensina, quando fala, falar a verdade uns aos outros. Poder orar uns pelos outros. Poder também se diferir uns dos outros, saber trabalhar as diferenças uns com os outros, é toda uma maneira de Deus levar juntos a igreja à maturidade.
Eu não sei se você lembra, eu nem sei se eu falei isso. Mas o quão imaturo eu era emocionalmente. E o como eu tive que ser exposto pelas pessoas para saber o quão imaturo eu era. E como isso mostrou como eu deveria trabalhar na minha vida emocional, à luz da palavra de Deus, para que eu pudesse alcançar o equilíbrio emocional, para que eu realmente fosse não somente espiritualmente maduro, mas também emocionalmente e mentalmente maduro. Deus quer nos levar juntos nisso, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E que juntos possamos conhecer, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam plenos do conhecimento de Deus. Ele quer. Mas a gente precisa ter a consciência que nós precisamos estar uns com os outros. Eu não sei exatamente como vai ser, como a gente vai implantar. Eu sou um desastre em métodos, de verdade. Sou horrível nessas coisas. Horrível em método, nunca consegui. Então, lembra que eu falei semana passada que a igreja é o reflexo da bagunça de mim? E eu falei, eu não quero que a igreja seja a cara do pastor, que vai ser horrível. Mas que essa igreja tenha a cara de Jesus, e que viva a simplicidade de Jesus. E uma coisa que eu sei que Jesus ensina, é que possamos estar uns com os outros, e como no Novo Testamento mesmo mostra em Atos, que a igreja esteja reunida sim em casas, compartilhando pão, orando juntos, podendo crescer na palavra, compartilhando as necessidades uns com os outros. O que me irrita às vezes é reduzir o princípio, o coração de Deus no método. Fala, cara, não é isso. Jesus não estava ensinando um método. Jesus, ele estava mostrando o princípio de como a igreja devia ser naturalmente. Você acha que Jesus, ele pensou, naquele momento, eu vou ter meus discípulos, esses discípulos vão ter, cada um, seus 10, 9, 12, 9, 5, 15? E aí, quando Pedro pregar nos 3.000 pessoas que se converteram, cada um vai ser enfiado numa célula. Cara, eu já vi essa asneira, desculpa, é asneira. A Bíblia não diz isso. Mas o que eu creio, que a Bíblia, o que mostrava é que era uma comunidade tão dinâmica, tão cheia do Espírito, que eles queriam estar uns com os outros em comunhão, queriam partilhar o pão, queriam orar juntos, e esse crescimento era orgânico, eles queriam estar juntos, o amor que eles nutriam era tão real, tão autêntico, que as pessoas de fora queriam participar naquilo que Deus estava fazendo naquela comunidade. Fala, eu quero isso, porque ali existe relacionamento autêntico. Não era para alcançar um fim. Não era um método para ganhar almas. Porque se isso é um método para ganhar almas, você está usando as pessoas para chegar a um fim. E não simplesmente amar as pessoas porque Deus fala para amar. Jesus estava ensinando, o Espírito Santo estava ensinando a igreja, a que realmente a igreja pudesse viver plenamente o amor de Cristo em seus relacionamentos. Sabe quando John Wesley, muitos falam do avivamento que John Wesley trouxe, mas ele teve, sabe, quem já foi metodista aqui? Sabe o metodismo? O metodismo, na verdade, ele deriva de método, você sabia disso? Mas sabe qual que era o espírito desse método? John Wesley lançou. Fora que ele transformou, por isso que eu entendo o Evangelho como sendo o reino de Deus também vindo sobre a terra, porque ele revolucionou a Inglaterra. Ele revolucionou a economia da Inglaterra. Ele trouxe algo novo, que impactou a sociedade. Mas o que John Wesley fazia,
ele reunia homens e reunia mulheres, em que eles se reuniam entre eles, falavam no que Jesus Cristo tinha feito por eles, confessavam os pecados uns aos outros. Era dinâmico. E esse foi, então, criado um método e se criou o metodismo. Qual que era o espírito? O espírito era relacionamento com Deus e com o próximo. Pessoal, quando a gente lê uma das orações mais famosas que Jesus ensinou, qual que é? Pai Nosso. E a gente tem que ter o cuidado quando a gente lê o Pai Nosso, porque a gente muitas vezes ora individualmente. E eu creio que essa é uma oração que deve ser feita comunitariamente. Porque a gente reduziu o Pai Nosso ao Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dá-nos hoje o pão meu de cada dia. E a Bíblia nos ensina que é Pai Nosso. Pão nosso. Mas às vezes a gente tem vivido, sabe o quê? Pai meu. Pai exclusivo meu. O pão que é meu. O reino meu. Seja feita a minha vontade. Perdoa as minhas dívidas. Quando Jesus nos ensina que é o Pai Nosso. É o Pai de indivíduos, mas acima de tudo, é o Pai de todos nós. É o Pai Nosso. Deus olha o corpo, Deus olha cada um de nós como um corpo e não simplesmente algo individual. Ele te ama individualmente, Ele te quer individualmente, tem um destino para você individualmente, mas esse destino individual está ligado ao destino geral que Deus mostra através da palavra, que é expandir o reino, trazer o reino dele, e as nações sejam abençoadas através do destino de cada um, que está inserido no destino de todos. E que seja feita a vontade dele, não a minha vontade. Que não seja um reino que eu planto, mas o reino que ele traz. O reino é dele. E que não seja, aqui é uma chave, não é o pão meu. Porque todo o pão que Jesus trouxe, a figura de Jesus trazendo o pão, ele dividiu. Quando você vê Jesus à mesa, ele partia o pão. Partia o peixe, partia o pão. E a própria ceia é uma demonstração do repartir ele. E quando ele fala, então, é o pão nosso. Não é, você não pode se contentar em receber a provisão de um pão para você, sem se importar como está o pão do próximo. É um pão comunitário. E a igreja no Novo Testamento compreendeu isso. Não pode haver um pão meu individual, mas que esse pão era dividido entre todas as pessoas que faziam parte desse corpo, para que nenhum entre o corpo passasse fome. Em que não houvesse necessidades. E é nesse contexto que a igreja do Novo Testamento se reunia. Agora, muita gente tem uma ideia errada dessa igreja do Novo Testamento. Não era perfeita. De jeito nenhum era perfeita. A igreja que reclamava. Por que uns recebiam mais e outros menos? E chegavam para os apóstolos e falavam o quê? Estão fazendo diferença. Não está chegando comida suficiente. Então instituíram os diáconos para distribuição. Mas a igreja do Testamento não era perfeita. Ela tinha discussões, tinha seus problemas. Um dos exemplos, a própria palavra de Deus diz, Coríntios é uma igreja totalmente zoada. E apesar dos defeitos, a igreja que prosseguia. Mas que entendia essa questão do pão
nosso, Pai nosso, teu reino e tua vontade. Guarda isso. É o pão nosso, é o Pai nosso, é a tua vontade e teu reino. Sabe, quando a gente começa a poder inserir isso, essas verdades na nossa vida, que é o teu reino, é uma coisa que a gente sempre está falando, não é o meu reino que eu construo, é o teu reino. Não é a minha vontade que eu busco, é a tua vontade. Não é um pai exclusivo meu, mas é um pai nosso. E não é um pão exclusivo meu, mas é o pão nosso. Talvez Deus queira colocar princípios em nossa vida, para que a gente possa viver essa verdade em nós. E agora está o desafio, de a gente colocar isso em prática. Porque eu sei o seguinte, eu não vou me enganar falando que está tudo bom na igreja, porque essa é uma das áreas que eu mais tenho dificuldade aqui. E eu quero transformar, porque alguns aqui afirmaram na reunião dos novos membros que a gente tem tido, que uma das coisas que atrai, que uma das coisas que eles creem como marca é o amor que está fluindo por aqui. E isso me incomoda. Porque eu sei que pode existir, tem amor, mas tem tanta gente que se sente só. Isso me incomoda. E eu poderia usar de vários argumentos. Pessoas moram longe umas das outras. Verdade. Pessoas são individualistas. Verdade. Mas a gente não pode simplesmente nos conformar com essa cultura. Mas eu admito o seguinte. Existe sim um ambiente preparado de amor aqui. Porque a gente quer. Existe algo de amor fluindo aqui, porque eu vejo pessoas sendo tocadas pelo amor de Deus, e um ambiente, uma atmosfera do amor sendo criada aqui. Mas eu estou pedindo e orando a Deus, Deus, que o Senhor possa trazer esse amor de uma forma palpável, que não fique simplesmente no filosófico, mas que a gente possa realmente inserir isso em nossas vidas. E para isso, gente, se um dia a gente chegar e falar, nós vamos ter pequenos grupos, não se assuste, porque não é para mandar sobre ninguém, mas é simplesmente a gente poder incentivar uns aos outros a se reunirem, a se congregarem, para estarem juntos, para que possamos juntos crescer naquele que é o cabeça, o Cristo. Eu gostaria de perguntar nessa noite para você, que a gente precisa saber analisar a nossa vida. Se você está satisfeito, por exemplo, com o seu nível de comunhão, aqui, gente, a gente falou, tem muita gente diferente, muitas tribos bem diferentes aqui. Pessoas oriundas de vários estilos, não que nas igrejas não tenha isso, mas, gente, é complicado, eu vejo assim, é muito diferente. É diferente mesmo. Eu queria ter uma igreja só de surfista, seria mais fácil. Ou de skatista, porque aí fala a mesma linguagem. Certo? Tem muita gente diferente. Se você perguntar, sabe, não tem ninguém a ver um com o outro aqui. Pouquíssima gente tem algo em comum. Pode ver. Não, eu sei que tem. Tem uns olhos puxados que nem eu. Mas vem de culturas diferentes. E o que te trouxe aqui? O que traz a gente aqui? É o amor dele. É a mensagem dele. Porque a gente crê que existe algo verdadeiro. E a gente quer crer que isso pode ser aplicável na vida de cada um, em nossos relacionamentos. Eu sei que você tem barreiras. Eu tenho barreiras. Mas é tão lindo poder ver que algo pode ser aplicado. Sabe, tirando do parênteses, eu lembro que no seminário, um dos nossos alunos falou na classe, porque o professor falou o seguinte,
o professor e os alunos estavam discutindo sobre a igreja atual. E no seminário, ao falar sobre isso, falavam assim, não, hoje tem que ter igreja de pobre, tem que ter igreja de rico, igreja de inteligente, igreja de burro. Tipo isso. E aí, é mais confortável assim, eu sei que pode ser mais confortável. Tá? Eu faria uma igreja só com Carlão. Não estou brincando. Pode ser, mas... E aí começaram a discutir se era possível. O que a Bíblia diz, não há judeus, nem gregos, nem ricos ou pobres. E eu acho lindo, 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 quando eu vejo no nosso meio, tanto, porque tem algumas pessoas que se relacionam, tanto uma pessoa que, eu não vou falar nome de ninguém, uma pessoa que era muito rica, se relacionando de igual com igual, para alguém que tinha acabado de sair das ruas. Isso é lindo. E de poder ver essa pessoa como irmão. Porque realmente essa pessoa é irmã. Eu creio que Deus quer quebrar isso em nós. E a gente vai trabalhar duro para isso. A gente tem que trabalhar. Se há alguma coisa que está errada entre nós, se existe uma cultura individualista entre nós, uma cultura separatista, a gente tem que trabalhar para que essa cultura seja quebrada e a cultura do reino, aquilo que Deus deseja, possa vir entre nós. Isso começa em cada um de nós. Em cada um por um, quebrar as barreiras de nosso coração. Eu vou estar encerrando, e nessa que a gente vai encerrar com uma ceia. A gente vai estar lendo um texto em 1 Coríntios, todos juntos. Capítulo 11. Aqui está uma igreja que era doente. Uma igreja que tinha muita confusão. Uma igreja onde os dons eram supervalorizados. Uma igreja que falava, talvez não seja novidade para você, você fala em línguas, eu não. Ou então, eu falo em línguas e você não. Onde havia orgulho dos dons. E onde havia divisões, onde uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Onde havia glutonaria. Onde havia egoísmo. Mas aqui Paulo, no capítulo 11, versículo 17, fala assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Interessante, né? Paulo não está falando, não briguem. Mas Paulo falou, às vezes é necessário sim. Eu creio que tem que haver divergência entre vocês, para saber os quais vão ser aprovados. E na verdade, é exatamente essa ideia. A gente tem que saber trabalhar com as nossas divergências, mas saber que há algo maior que nos une, que é o amor de Jesus. E à luz do amor de Cristo e da palavra, nós estamos dispostos a sermos transformados por Ele e através desse relacionamento. É necessário haver divergências. E aqui tinha um outro problema. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque, acho que você deve saber,
a ceia do Senhor não era pão e vinho. Simplesmente, a ceia era ceia, comer mesmo. A gente devia fazer isso. Mas aqui no versículo 21 fala, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro fica bêbado. Que é uma igreja legal é essa? Doido. Porque os caras se reuniam para encher a pança, meu. Sem esperar aquele que tinha necessidade. Essa é a ideia que eu estava passando hoje. Porque é fruto de um individualismo. Até naquela época eles falavam, não, eu vou comer a minha, meu. Eu vou encher a pança e encher a cara. Esquisito ouvir isso, né? Mas era uma igreja assim. Que tinha o individualismo, que tinham não pensar no próximo, o se fartar primeiro, e o que sobrasse, se sobrasse, daria para o próximo. E Paulo fala, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Será que eu vou elogiar vocês por isso? Claro, certamente que eu não vou elogiar. O que Paulo fala é que não tinha sentido tomar ceia sem que a gente pudesse ter isso em ordem. Sem que fosse deixado de lado o egoísmo, o individualismo, sem pensar no bem comum do corpo, e sem pensar também que a gente podia ter divergências. Paulo queria dizer, sejam autênticos nos seus relacionamentos e pensem no próximo. Pensem naqueles que não têm. E aí no versículo 22, sim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí ele ministra a ceia. Interessante, né? A gente lembra mais desse texto depois. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, depois tomou o cálice. Mas a gente se esquece que era no contexto de uma igreja que tinha um egoísmo, que tinha um desequilíbrio, e que Paulo queria ensinar a igreja do amor ao próximo, do pensar no próximo, de deixar o individualismo e o egoísmo do lado. E essa verdade expôs muita gente que estava lá. E nessa noite, a gente vai tomar a ceia juntos. Mas antes mesmo de a gente tomar a ceia, que a gente possa ser exposto pela palavra de Deus mais uma vez, e exposto em nossos relacionamentos. E essa pergunta fica, será que eu tenho medo de me relacionar? Será que eu tenho medo de expor quem eu sou? Será que eu tenho medo de me ferir de novo? Será que eu tenho medo, na verdade, de ter traumas de novo? Por mais desculpa, por mais justificativa que tenhamos. Mas, gente, coloca no seu coração e na mente que nós precisamos uns dos outros para crescer naquele que é o cabeça, o Cristo. Deus quer curar nossos relacionamentos. E essa é a oração que eu faço. Que nós possamos ser curados uns pelos outros também. Por isso vamos curvar nossas faces e orar. Eu não sei o que foi exposto para você nessa noite. Eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite. Se é que Ele falou. Mas de cada um fazer um exame de si próprio. Não somente dos pecados.
Antes da ceia, a gente pede perdão, sim, pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz para não tomar sem discernir do corpo. Primeiro, saber que você pertence a um corpo. Mas também, discernir do corpo no sentido de você saber que todos fazem parte do corpo e que ninguém deve ser humilhado dentro desse corpo. Deus expõe o nosso coração nessa noite. Expõe nosso individualismo, porque nós somos isso. Expõe nosso egoísmo, porque nós somos egoístas. Expõe a nossa mesquinhez e nos ensina, através da Tua palavra, através do relacionamento que temos contigo, mas ensina também a olhar os nossos irmãos e aprender com eles. Obrigado por ter colocado amigos e amigas, irmãos e irmãs, que nos mostra muitas vezes quem nós somos e o que precisamos mudar. E confessamos isso a Deus. Leva o teu coração mais uma vez para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cura nosso coração, papai. Nos permita também sentir, sabe? Se você sentiu o abandono, você já está entendendo também o coração de Jesus, porque Ele foi abandonado. Se você já se sentiu traído nos relacionamentos, saiba que o Senhor Jesus já foi traído nos relacionamentos. Então você vai passar a entender melhor o coração dele. Se você deu tanto e não recebeu nada em troca, não importa. Você está entendendo o coração de Deus, que deu tanto e nunca quis nada em troca. Por mais que tudo parecesse tão ruim, nada dessas coisas que a gente passou, Jesus não passou. Jesus passou por cada uma delas. E Ele quer nos levar de corações imaturos para corações que entendem o coração dEle, que têm o coração dEle, porque Ele quer nos levar a nos parecer de novo com Ele. É o que a gente sempre tem falado. Ele quer te fazer parecido com Ele. E através de nossos relacionamentos, através daquelas coisas que acontecem em nossos relacionamentos, Deus nos leva também ao crescimento, para que um dia sejamos como Ele. E um dia você vai poder abraçar como um pai, você vai poder cuidar como um pai, e não simplesmente viver a vida inteira como crianças, mas juntos cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo. Obrigado, Jesus.